tão importante de um Tribunal Superior. Hoje, o Tribunal Superior Eleitoral, na verdade, começou o julgamento da ação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, e o placar está 2-1 pela condenação. Que ação é essa? É a ação que apura abuso de poder e uso político do 7 de setembro. Você lembra quando o presidente Bolsonaro fez, daquele 7 de setembro, os 7 de setembro dos 200 anos da independência do Brasil no ano passado, fez um ato político de pré-campanha. A sessão foi suspensa, vai ser retomada terça-feira. O placar está 2-1 pela condenação do ex-presidente. Bolsonaro pode se tornar, então, acho que bi-inelegível, né? Inelegível 2 vezes. A gente vai explicar direitinho. Pode pedir música. Música no Fantástico. Com Maiara Dias, confira. O ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral, votou nesta quinta-feira para declarar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por abuso de poder político e econômico nas comemorações do bicentenário da independência, no 7 de setembro do ano passado. Gonçalves é o relator das ações. O julgamento foi suspenso com 2 votos favoráveis à condenação e 1 contrário, e será retomado na próxima terça-feira. Para condenar o primeiro investigado pela prática de abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022, em razão de sua responsabilidade direta e pessoal pela conduta ilícita praticada em benefício de sua candidatura à reeleição para o cargo de presidente da República, declarar a sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022, considerando-se o comprovado desvio de finalidade eleitoreira de bens, recursos e serviços públicos empregados nas comemorações oficiais do bicentenário da independência. Após o voto de Gonçalves, o ministro Raul Araújo abriu divergência e votou para absolver tanto Bolsonaro quanto Braga Neto. Em conclusão, com as devidas vênias aos entendimentos contrários, não se constata qualquer conduta típica vedada pela legislação eleitoral, nem se vislumbra qualquer gravidade suficiente e apta a vulnerar a normalidade e legitimidade do pleito. Eu, ante exposto, com as devidas vênias de entendimentos contrários, inclusive do eminente relator, voto para julgar improcedentes os pedidos veiculados nas AGEs e da representação especial. Já Floriano de Azevedo votou para condenar os 2 integrantes da chapa. Deste modo, voto no sentido de julgar procedentes os pedidos em relação tanto ao investigado Jair Messias Bolsonaro, quanto ao investigado Walter Souza Braga Neto, para declarar a inelegibilidade de ambos pelos 8 anos subsequentes à eleição de 2022, nos termos do inciso 14 do artigo 22 da Lei Complementar 64/90. Voto no sentido de julgar procedente a representação número 0600-984 para aplicar multa individual aos investigados no mesmo montante e com a mesma fundamentação empregados pelo ministro relator. O ponto principal da discussão é se Bolsonaro realizou ou não uma junção proposital das comemorações oficiais do bicentenário com seus atos de campanha. No 7 de setembro do ano passado, o então presidente assistiu ao desfile oficial na esplanada dos ministérios e logo em seguida foi para um trio elétrico que estava a poucos metros de distância e realizou um discurso de caráter eleitoral. De tarde, Bolsonaro seguiu para o Rio de Janeiro e assistiu uma apresentação do Exército e da Aeronáutica na praia de Copacabana. No mesmo local, fez novo discurso com teor de campanha. Em junho, o ex-presidente já foi declarado inelegível por 8 anos pelo TSE, por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, devido a uma reunião com embaixadores na qual realizou ataques infundados ao sistema eleitoral. Em caso de nova condenação, não haverá somatória dos prazos. Tá aí, são esses 2 pontos. O ex-presidente participou dos atos em Brasília e no Rio de Janeiro e, na sequência, participou de atos de campanha. E, inclusive,
no ato no Rio de Janeiro, foi a primeira vez que a Praia de Copacabana, essa região, foi escolhida para a celebração de 7 de setembro, justamente onde estavam concentrados os seus apoiadores. Isso é o que está julgando o TSE, 2 votos a 1. O que esperar do placar final? Ainda faltam são 12 votos, não é isso? São 7 votos. São 7 votos de ministros, ainda faltam 4 ministros se manifestarem. Kátia D'Ângeles. Ananias, você falou aí, ele era inelegível, né? As penas, caso seja negativo aí esse julgamento, as penas não se somam, né? A inelegibilidade não se soma. Mas a minha opinião que o mais importante nesse caso específico é que a partir desse julgamento, sejam eles, quais forem os resultados, vai se estabelecer assim, limites claros do que o presidente da República, durante o exercício do seu mandato e ali naquele período de campanha, pré-campanha, ele pode fazer dentro daqueles atos que são institucionais, né? A participação do presidente no 7 de setembro, ele, apesar dele ser um cidadão, mas ele é o presidente da República, ela é institucional. Se ele está em campanha, essa divisão ela tem que ficar bem clara, né? O que é o ato do presidente, o que é o ato do candidato. E o que parece aí, a Justiça Eleitoral está entendendo que houve uma mistura proposital das coisas, tanto é que essas imagens depois foram usadas realmente em peças de campanha do ex-presidente. No primeiro caso lá, a transmissão do discurso, foi gasto dinheiro público mesmo, né? A empresa brasileira de comunicação chegou a gastar R$20 mil com intérprete de Libras, com a equipe, televisão não é barato, seja ela pública ou privada, né? Existe aí toda uma estrutura por trás dessas transmissões que custa dinheiro. E no discurso, a gente sabe ali qual foi o teor, atacar o sistema, colocar em dúvida aí a Justiça Eleitoral e todo o processo no Brasil, e não pegou bem, né? O resultado não foi bom para ele. Nesse caso aí, vai ser as comemorações do 7 de setembro e vai servir para os próximos presidentes, né? Para entenderem exatamente, ali ficar, vamos dizer assim, desenhado o que é que você pode e o que é que você não pode fazer durante os atos públicos institucionais. Se bem, não é, Kátia, que como até relatei antes, foi a primeira vez que se viu, por exemplo, uma mudança de local do Rio de Janeiro, para coincidir com uma mobilização a favor do presidente. Então, na verdade, foi quebrado um parâmetro. Um parâmetro que já existia. E agora o TSE restabelece. Vai ficar bem claro e a questão da transmissão, a questão do uso dos veículos institucionais também foi muito importante, porque realmente isso não era bem claro na legislação. E agora, com esse julgamento, a depender do resultado, vai ficar claro ali, os limites ficarão estabelecidos. Até porque, às vezes, realmente é muito... sendo intencional ou não, às vezes é difícil para quem está ali no exercício, estando em campanha, né? E quando você não quer realmente, quando você quer misturar, então aí fica mais complicado. Mas agora vai ficar bem claro. Alessio? Olha, Ananias, eu acho que realmente o maior agravante desses atos do 7 de setembro foi, de fato, o discurso, né? Porque, como a Kátia disse, apesar de ser presidente, Jair Bolsonaro também era um cidadão brasileiro, um cidadão, na verdade, brasileiro. Só que, durante o discurso, principalmente na orla ali de Copacabana, eu acompanhei parte do discurso do ano passado, era um discurso totalmente eleitoral. Não era um ato ali onde queria se enaltecer a história do Brasil, a independência do Brasil, enfim, a pátria, né, em si, mas a pessoa, o político Jair Bolsonaro. Então, foi um discurso muito direcionado para o período eleitoral. Apesar de ser uma pré-campanha, ele não poderia, como presidente, estar num ato público, institucional, se promovendo, se autopromovendo e promovendo a sua campanha política. Então, acredito que o maior agravante que realmente está sendo apurado, está sendo agora julgado pelo TSE, é essa questão do discurso, como você já colocou, a Kátia também, essa mudança do local para combinar com onde estava sendo feita a mobilização dos apoiadores do ex-presidente também é outro agravante, a gente não pode deixar de comentar. E eu trago também, Ananias, a questão do cenário, né? Nos últimos anos, a gente tinha um 7 de setembro que era totalmente eleitoreiro.
A gente acompanhava as pessoas que participavam, que iam assistir agora os desfiles nos últimos anos, que já iam ali com a camisa do Brasil, mas que tinham 17 atrás, ou que tinham o nome de Bolsonaro escrito, era já não mais a enaltecer o país, né, a independência, mas sim um candidato político. E a gente acompanhou isso nos últimos anos, está sendo quebrado agora, e com essa condenação do TSE a gente vai quebrar ainda mais com esse padrão que nunca deveria ter sido instalado, Ana Nilce. Marta, lembrando que não só Bolsonaro que é alvo da ação, o Braga Neto também, que era candidato a vice de Bolsonaro. Só que no caso dele, o relator terminou no seu voto apontando para a aplicação de multa, mas a manutenção dos direitos políticos. Ele não se enquadra como inelegível, pelo menos a partir do voto do relator, o que faz com que ele continue, inclusive, na disputa, em próximas disputas eleitorais. Ele que é um dos nomes ali que devem ser apadrinhados pelo ex-presidente durante as próximas eleições. Marta? Pois é, Ananias, o que eu acho que não deveria acontecer, né? Não dessa forma. A chapa era composta pelos dois, então os dois deviam, em tese, pagar pelo crime que cometeram. E aí a gente fala dessa questão, dessa possível segunda inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, e aí cada vez fica mais difícil de alguma coisa ser feita, algum recurso ser colocado ali pela defesa do ex-presidente, porque somando essas duas condenações, fica muito mais difícil de voltar atrás, né? Fica muito mais difícil dele ser absolvido totalmente. Então, a situação do ex-presidente, ela é muito complicada judicialmente, ele está numa situação bem ruim para ele, mas a gente sabe que, apesar de tudo isso, apesar de todas essas situações ocorrendo aí na justiça com ele sendo investigado em várias esferas, acaba que o eleitorado dele, aquela parcela mais radical, aquele eleitor mais apaixonado, nem se espanta com isso, né? nem se comove, nem muda de opinião com relação ao ex-presidente. Continuam pensando a mesma coisa que pensavam dele antes, e a imagem dele parece que não se altera para essa parcela de eleitores. Então, eu acho que é muito complicado, porque isso não vai mudar. Infelizmente, a gente sabe que quem tem ali aquele pensamento fechado, aquela cabeça num direcionamento só, não vai mudar, independente de todas essas situações que a gente vem acompanhando nos últimos dias com relação ao ex-presidente. Tá aí, então, vamos acompanhar então o resultado, né? A conclusão desse julgamento no Tribunal Superior Eleitoral. Mais um pode tornar Bolsonaro